Botando aqui o título. Boa noite a quem já está presente. Estou colocando, fixando o título aqui. Só dar uma fixada nele para a gente começar a conversar. Vamos aguardando o Onziel entrando aí. Não é? Boa noite, Onziel. Estamos aqui ao vivo e a cores, né? Boa noite, comandante. Coisa boa, estarmos juntos aqui, né? Para quem, na verdade, para a gente ir explicando a quem estava presente, o nosso Causídico Neri teve infelizmente, teve um compromisso que tomou um tempo dele do ponto de vista do trabalho, mas assim é um mentor, né? Quando a gente não tem disponibilidade que o mentor esteja presente, o outro mentor logo se faz presente para que a gente não perca as oportunidades de estar conversando sobre os assuntos importantes, né? E hoje na live, a Unimentor traz para você a discussão da importância dos contratos para os clientes. Vamos navegar um pouco por esse viés dos contratos, o que são os contratos, com visões do contrato de trabalho, do contrato de prestação de serviço, do contrato para o cliente na ponta, né? Quando está falando de venda, de varejo, de loja. Essa é a Unimentor. A Unimentor está aqui mais uma vez promovendo uma live, né? Agradecendo aqui. Júlio está dizendo que eu estou sem som. Está me ouvindo, Aziel? Estou ouvindo bem, muito bem. Tranquilo. Então, vamos lá dar uma olhada aí, né? Chicão também presente, Júlio Prado, agradecer aos mentores que já estão entrando, para que a gente comece a conversar sobre isso. Lembrando, a Unimentor é uma reunião de mentores com no mínimo 15 anos de experiência. Eu não vou nem falar da experiência de Oziel, de Júlio, de Chicão, senão dá mais de 150 anos aí, claramente. Então, essa é a Unimentor que está aqui para simplificar soluções para a sua empresa, trabalhando mentoria, consultoria, tá certo? Auditoria, cursos, treinamentos, pós-graduações também. Então, está aqui para entender o problema da sua empresa e entregar à sua empresa o que ela precisa. Esse é o conceito, a gente vai falando um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, lembrando que o nosso amigo Neri não pôde estar presente, eu estou aqui para trocar uma ideia com o Oziel, aprender com o Oziel sobre esse tema tão relevante, tá certo? E aí a gente começa, Oziel, já para fazer uma provocação, né, dentro do nosso contexto, né, fala-se de contrato, está se falando de contrato de trabalho, a gente tem um MP aí que foi transformado em lei, né, recentemente, enfim. Mas a gente precisa primeiro entender, antes de se desdobrar sobre contratos, contrato de trabalho e outros contratos, né, que instituição é essa que a gente chama de contrato, Oziel? Porque ela envolve pelo menos duas partes e ela está envolvendo trabalho, negócios, aluguéis, venda para cliente. Então, eu queria começar a entender um pouco, tá certo? Que instituição é essa chamada trabalho? Lembrando, dando um abraço aí para o nosso amigo da Coelha, que também está presente. Vamos lá, Oziel, vamos lá. Boa noite a todos. E Moscoso, um prazer estar contigo. Eu estou um pouco gripado, então se a voz e aí tiver diferente, vocês vão me ajudando aí, que eu estou aqui com a coriza muito forte. E eu queria primeiro saudar todos os mentores, os participantes da live e falar aqui da ausência, né, do monstro, que é o MMM, que é o Mestre Monstro Magnífico Doutor Adriano Neri. Que seria ele a pessoa, mas para você, a pergunta que tu me faz, Moscoso, é o que seria contrato? E aí eu acho que já começamos a definir duas situações aqui. Primeiro, existe o contrato, sim, que é tratado no livro 1 do título 5 do Código Civil. É um livro que o Código Civil é por livros e títulos, então ele trata do contrato, esse contrato em espécie, e que ele é muito diferente do que nós chamamos de contrato de trabalho. O contrato de trabalho é disciplinado lá pela CLT, com regras próprias, e esses outros contratos que a gente fala de aluguéis e etc., sim, ele é disciplinado pelo Código Civil, mais precisamente no livro 1 do título 5
do livro do Código Civil. Então, o que seria o contrato? A grosso modo, ele é um instrumento jurídico, por assim dizer, que obriga as pessoas que a ele se submetem, né? Quem quer contratar, então, esse contrato ele tem que ser duas vontades, ou seja, dois polos que se convergem para tratar sobre um assunto jurídico. E o que o contrato vem trazer, a finalidade do contrato, é de trazer segurança jurídica aos tratos e prolongar os seus efeitos na esfera civil. Aí, o que é que ele faz? O contrato, Moscoso, ele cria, ele modifica ou ele extingue direitos. Então, basicamente, o contrato é quando uma ou mais pessoas, eles precisam ter dualidades de vontade, de um lado A, alguém, de um lado B, outro, que querem contratar, e eles obrigam-se nas cláusulas contratuais, e isso é importante porque isso, além da segurança jurídica dos negócios, ele traz a paz social. Agora, necessariamente, as pessoas não precisam se obrigar, Moscoso, de uma forma formal, de uma forma escrita, porque os contratos, e aí você entende, eles podem surgir de uma forma que você nem percebe que está contratando, porque no dia a dia, no nosso dia a dia, nós fazemos muitos contratos que não percebemos. Por exemplo, quando o amigo ele vai no posto de gasolina e quando você, Moscoso, vai abastecer a sua BMW, sim, não é verdade? Moscoso tem a BMW. É uma de brinquedo, mas é a pilha, viu? Não, foi Júlio que me disse. Júlio Prado disse, ele anda de BMW. Aí quando você vai com a sua BMW no posto de gasolina, por exemplo, Moscoso, você não desce lá e chama o cara, vamos fazer um contrato, assinar aqui, as cláusulas, não. O contrato é tácito, ali é uma prestação de serviço, quando ele abastece seu carro, você pega o ticketzinho, dá nota, se lá na frente der defeito no seu carro, por defeito na prestação do serviço, que seja combustível adulterado, etc., ele obriga-se, pelas cláusulas da lei, a reparar o dano. Quando você vai em um restaurante, etc. Agora, existem alguns contratos que a lei exige formalidades, que eles não são desse jeito. Que é, por exemplo, a sociedade conjugal, ele tem uma forma desse contrato. Quando você cria uma empresa, você tem um contrato social, ele precisa estar escrito, depositado em uma junta comercial e etc. Então, alguns contratos muito específicos, eles não são feitos tacitamente. Eles precisam, de fato, seguir regras, eles devem ser escritos e registrados, né? Que é em cartórios, que é em juntas comerciais, etc. Então, o contrato é isso. Ele cria, modifica ou extingue direitos, entendeu? Que bom, né? Vamos lá. Primeiro, um abraço aí ao nosso amigo Júlio Prado, tá certo? Parceiro nosso, da Facotur, e junto com a Facotur, o Mentor está lançando no mercado diversas pós-graduações, tá certo? Depois a gente vai falar um pouco das pós-graduações, mas um abraço, Júlio. E vamos lá, Oziel. Do ponto de vista, então, do contrato de trabalho, né? A gente está falando agora, a MP 93000, ela se transforma em lei, enfim, a gente estava lendo recentemente sobre isso, mas o que é o instrumento do contrato de trabalho, efetivamente? Quando é que ele começa? Quais são as nuances, por exemplo, para ele ser um contrato de trabalho que ele pode ser reincindido por um período de experiência? As pessoas gostam muito de saber sobre isso, né? Na esfera agora trabalhista, o contrato de trabalho, ele também tem suas formalidades. Ele tem uma previsão no artigo 3º e 2º da CLT, mas, da mesma forma que os contratos civis, ele também pode ocorrer sem um efetivo formalidade, sem um efetivo registro. Basta que, quando em outro momento nós falamos aqui, que existam 4 elementos, que exista a pessoalidade, que exista a onerosidade, que exista a subordinação e a não eventualidade. Se isso ocorre, você já está diante de um contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho, a priori, ele já é um contrato por prazo determinado. Então, a empresa que contrata alguém, e ela deve sim se munir de um contrato de experiência para dentro daqueles 90 dias, que é o namoro do processo, né? Você começa a namorar para casar depois. Mas se você não fizer o contrato de experiência,
e o cara entrou na sua empresa, você botou tinta na carteira dele, como diz no interior, ele já passa a ser seu trabalhador e é por prazo indeterminado. Com o dia 2 ou 3, se você o demitir, cabe aviso prévio e etc. Para você se resguardar, você tem que formalizar um contrato de experiências, que ele pode ser pela CLT no máximo de 90 dias, e ele pode ser dividido em apenas duas partes. Aí você pode ser 30 mais 60, 45 mais 45, Sim. que a soma das duas partes não ultrapasse os 90 dias previstos na regra. Eu, salvo engano, artigo 479 da CLT. Perfeito. E aí me diga uma coisa, e o que é o contrato de trabalho por prazo determinado, nesse mesmo viés? Olha, você, como prazo, o contrato de experiência, ele já é um modelo de um prazo determinado, porque você já diz quando ele começa e quando ele termina. Também nós temos os contratos por obra certa, que se aplica muito na construção civil, que quando você tem uma determinada obra, você já pode fazer pela duração dele um contrato, o que é um determinado, porque você já tem o dia que ele começa e o dia que ele termina, e a diferença é que na resilição desse contrato não cabe aviso prévio nem multa de 40%. Qual é o risco de quem faz contrato longo e por prazo determinado? É que se por algum motivo você reincidi-lo antes da sua tradição, que o que é tradição é quando o contrato ele segue todo o seu curso e termina na data prevista, quem antecipar, quem dá causa à resilição, paga 50% da diferença do prazo que não havia sido cumprido. Vamos lá, tu faz um contrato em obra certa por 2 anos e o cara tá ali. Sim. Aí você dividiu em duas partes, vamos lá, você botou 1 ano e 1 ano, 6 meses, etc. Aí ele trabalhou 1 ano e 2 meses. Aí você não quer mais o cara, você vai resolver o contrato. Faltam aí 10 meses para execução do contrato. Aí você vai pagar a multa de 50%, que referia-se a 5 meses de salário sem ele trabalhar. Então, o contrato por tempo determinado, eu sempre aconselho que ele não seja muito alongado, que você faça nesses moldes aí 90 dias, porque aqui dentro, se você dividi-lo em duas partes, 45 e 45, se o cara trabalhar só os primeiros 30 e você não quiser, você nos primeiros 45 dias reincide e só paga a diferença, que são 15 dias, a metade, 7 dias e meio de salário. Mas se você fizer por 90 dias sem dividi-lo, se ele trabalhar 10 dias, você, ao resolver o contrato, a parte que der cabo vai indenizar outra parte nos 80 dias. Agora, o detalhe não é só o empregador que indeniza o empregado. Sim. O contrário também é verdadeiro. Se o empregado... Perdão que chegou a ligação, mas se o empregado... Tranquilo, vamos embora. A parte importante agora é o suspense, né? Se for o empregado que pedir a resilição do contrato, ou seja, resolver o contrato, pedir demissão, pedir o encerramento do contrato, é ele quem indeniza o empregador. Na mesma proporção que o empregador o faria. Entendeu? Então, nesse caso, precisa se cumprir o que estava acertado do ponto de vista de tempo, né? Isso o Código Civil chama de pacta sunt servanda, ou seja, os contratos ou os pactos devem ser cumpridos. Entendeu? Entendi. Esse contrato é um princípio do direito que ele... Agora entenda, essa pacta sunt servanda, lá nos primórdios, lá na Revolução Industrial, amigo, ele deixava Chicão sabe, a Revolução Industrial ele alcançou de perto, né? Lá em 1840... Modelo fabril, semifabril e tal. Lá em 1840, ali, meados ali, você via muita gente na derrocada, porque você fazia um contrato e você era obrigado a cumpri-lo, pelo princípio da pacta sunt servanda. E se você não cumprisse, amigo, você tinha situações que até você era levado, o corpo do cara era castigado lá naquele passado. E aqui, na Revolução Industrial, que já tinha uma humanidade maior, já não se explorava mais as pessoas no seu corpo, mas o quê? Você ia derrocada, alguns que tinham o império e os bens, as máquinas, obrigava o outro em contratos leoninos e ele não se importava. Ia para o sarrafo mesmo e você deixava o outro na derrocada. Aí, porque havia um princípio que dizia assim, que o contrato, Moscoso, ele era lei entre as partes. Entendeu? Então, entre aqueles dois envolvidos, o contrato se resolvia, o Estado não se metia nisso. Aí foi que em 1940 o Estado já começou a criar regras, que a gente chamava de leis de ordem pública,
que ele já garantia algum mínimo ali para que você também não ultrapassasse demais a situação, né? Aí você vê que nesse princípio aí foi criado a lei da economia popular, a lei do inquilinato, o Código de Defesa do Consumidor, são limites que a lei diz, olha, o contrato entre as partes ele é válido, agora ele não pode ultrapassar essas regras aqui jurídicas, porque o contrato ele passa a ter uma função social. Inclusive, no nosso Código Reformado de 2002, Moscoso, entenda, um terceiro que não participou do contrato, ele pode fazer intervenção e ser beneficiado no contrato. Aí você diz como? Imagina, você Sim, faz um seguro de vida para o seu filho. Tá? Você certo. faz um seguro de vida e você deixa o seu filho ou sua esposa, enfim, como os beneficiários. Mas o contrato que é feito é entre Moscoso e a instituição financeira. Aí vai lá um banco, qualquer coisa. Esse terceiro aqui, que é sua esposa e seu filho, não participa dessa relação. Mas ele pode exigir a obrigação porque, indiretamente, o beneficiário é ele. É como se você vem com o carro e eu bato no seu carro. E você pode não querer exigir de mim a prestação do reparo. Você pode entrar direto na justiça contra a seguradora. Olha, a seguradora não fez contrato com você, ela fez contrato ela com o Oziel. Mas ao bater Sim, no seu carro, você pode dizer, rapaz, esse cara é brabo, eu não vou atrás desse cara não, eu sei qual é a seguradora dele, vou botar logo na justiça, é a seguradora dele. A seguradora entendi. não participou do contrato, mas pelo Código Civil de 2002, ela se obriga também na prestação, entendeu? Então, o contrato Entendi. hoje, ele atinge até um terceiro que não participou da relação. Tu entende? Então, o Entendi. contrato, ele é Veja, muito importante. sim, você citou uma palavrinha aí chamada cláusula leonina, mas a gente, antes de entrar nesse ponto, né, temos outros pontos, eu queria lembrar a vocês que nós temos agora, para julho, a agenda de cursos online. Né? Nós temos otimização de custos operacionais com o mentor Daniel, tá? Um cara que conhece muito de processos fabris, de processos industriais, de chão de fábrica, um cara especializado nessa área. A gente tem curso, entra lá no site para que você faça a inscrição. Temos também o curso do nosso querido Causídico Neri também, que é o Planejamento Empresarial Tributário, tá certo? Uma nova turma já, que a gente está desenvolvendo, e entra lá no site, faz a inscrição, um curso fantástico. Nós teremos depois cursos presenciais, com o Tibério Prachá, um abraço para o Prachá, né? O curso Método PRAME, que é um curso ligado à auditoria e consultoria, principalmente auditoria, para verificar falhas, erros, desvios, né? Um método criado pelo próprio Prachá junto com o Abner. Então, eles desenvolveram o método PRAME e é um curso que a gente está colocando também presencial. E vamos ter também um curso do nosso querido Arthur Eider, né? Gestão de compras 4.0. Nesse universo todo 4.0 aí, o Arthur está falando, vai falar claramente, com toda a experiência que ele tem de mercado, de compras, de gestão de compras, como é que a gente pode fazer o melhor para as nossas compras. Lembrando que compra, né, estoque é um dinheiro que você tem dentro de casa e fica torcendo para realizar. Então é importantíssimo esse curso. Mas voltando lá para os nossos contratos, ainda não vou para a cláusula leonina, vou deixar essa fatia do bolo para o final. O contrato de prestação de serviços, Osiel, por exemplo, a relação de uma empresa que vai prestar serviço para outra empresa. Como é que esse contrato funciona? A gente vê muito isso na prática. Não, ele não é meu funcionário, ele é um prestador de serviço, e aí a responsabilidade é dele, não é, o cara errou, fez a besteira, não foi um prestador de serviço, vai aparecer nessa entidade aí, a gente precisava entender um pouquinho como é que isso funciona na prática. Funciona assim, Moscoso. Olha, quando uma empresa, como você bem colocou, ela contrata uma segunda empresa que é a prestadora de serviço, a discussão aqui vem para o Código Civil, tá certo? Vai Sim, ter a pacta sunt servanda, que é a obrigação de cumprir os contratos, tá certo? E o prestador de serviço, a pessoa física que a empresa manda prestar serviço na sua empresa, ela não se obriga com o tomador de serviço. A relação é empresa com empresa. Esse aqui é funcionário daquela outra empresa lá. Se você começar agora a exercer sobre esse prestador aqueles comandos que a regra traz do artigo 3º da CLT, sim, onerosidade, se é você quem paga, se você comanda, se você disciplina, aí você atrai a relação de emprego. Por isso
que quando você tiver um prestador de serviço na sua empresa e houver qualquer defeito na prestação de serviço, quer seja no comportamento do prestador, quer seja nas suas atitudes profissionais ou pessoais e que você acha que não está em harmonia com o que você contratou, você não deve tratar com ele, sim com o contratado, aquela empresa que você fez o contrato, porque você é o tomador de serviço e esse aqui não tem a subordinação com você. Quem disciplina, quem regula, quem faz tudo é a empresa que o contratou. Então a gente foge da esfera trabalhista e o contrato entre as empresas passa a ser regulado pelo Código Civil, porque a CLT diz que empregado é a pessoa física, logo a pessoa jurídica não tem a relação de emprego. Essa pessoa física que presta o trabalho, a relação de emprego é com o prestador e não com o tomador de serviço. Entendi. Entendeu? Mas veja, e ela, por exemplo, num caso prático que a gente vê muito, o cara passou um tempão trabalhando como prestador de serviço numa empresa. Normalmente, a gente vê muitas áreas de segurança, limpeza, conservação, às vezes entrega, enfim, são as áreas mais comuns, na verdade, nas empresas, né? Porque não são as áreas que as empresas tratam como a famosa terceirização. Imagine que na hora que ele sai ele é desligado pela empresa, por exemplo, condomínio, tem isso, porteiro, enfim. Ele é desligado pela empresa que o contratou, a terceirizadora. Ele pode acionar, fica essa dúvida, ele consegue acionar a terceirizadora e também a empresa onde ele prestava o serviço dentro, como uma loja, uma fábrica? Como é que funciona isso? Funciona assim, Moscoso. O legislador, ele espera que o contratante, o tomador de serviço, ele não pode se eximir 100% da responsabilidade, sob pena dele chegar e contratar qualquer cara aí para se desobrigar, para se desvencilhar da obrigação. Por exemplo, eu sou uma empresa de transporte, aí eu contrato um José das Quantas ali, que eu sei que ele não tem capacidade financeira, boto os funcionários tudo para ele, registro lá e ele me presta serviço, depois eu encerro o contrato e digo que ele era empregado de lá. A legislação não espera assim. Quais são os princípios que o legislador espera? Você tem que provar na justiça o in eligendo, que é um princípio que você elegeu bem o seu prestador de serviço. Então, qual é isso? O que é o in eligendo? É você ver pelo capital social a capacidade financeira, como é que eu vou contratar alguém que vai prestar um serviço para mim, que ele vai disponibilizar 50 trabalhadores para mim, com o custo de um contrato de 100 mil, e o capital social dele é 10 mil, é 20 mil. Logo, eu elejo mal. Aí eu tenho que eleger alguém que tenha capacidade financeira. Aí eu cumpro o primeiro papel, o ineligendo. E depois, cabe ao tomador vigiar o contrato, que é o princípio do invigilando. Ou seja, todos os meses, quando eu pagar a fatura, eu devo exigir daquele outro prestador o INSS, o FGTS pago, a folha de pagamento, todos os tributos organizados para que eu demonstre em juízo que eu elegi bem o contratado e vigiei o contrato. Esse empregado, ele não pode botar esse tomador na justiça como empregadeiro. O que é que eles geralmente fazem? Eles pedem a responsabilidade subsidiária. O que é responsabilidade subsidiária? O juiz, primeiro, se ele entender que a relação, porque se você demonstrar que vigiou o contrato e que você elegeu bem, é comum que você seja afastado da lide, porque você cumpriu as etapas. Mas supondo que o magistrado entenda que você deve participar da lide, ele chama você também ao processo, porque quem não chama o magistrado é o reclamante, que já coloca e o juiz aceita. Aí o que é que ele faz? Sim. A execução vai sempre sobre o titular do contrato. Em ele não tendo capacidade, em não encontrando bens, aí o juiz depois desconstitui, diz a personalidade jurídica dele, desconstitui a personalidade jurídica e vai nos bens pessoais daqueles sócios, não encontrando nada, e sim, essa empresa tomadora assume a responsabilidade do pagamento e tem direito a entrar com a ação de regresso contra aquele cidadão lá. Ele paga aqui e entra na Justiça Civil com ação de regresso para reparar aquele valor que ele pagou. Mas se ele eleger bem o contrato e vigiar bem o contrato, ele possivelmente, e na grande maioria que nós temos visto aí, os magistrados têm afastado as empresas da responsabilidade subsidiária, porque ela demonstra que cumpriu,
elegeu bem e que ela sempre vigiou o contrato. Se o empregado fez horas extras, ela viu que veio o pagamento, que tem as horas extras. Se o empregado trabalha sob periculosidade e insalubridade, ela deve exigir daquele contratante que ela contratou o pagamento, e ela quer ver aqui a prova, o contra-cheque assinado, tudo aí demonstra que, ó, aqui ele está pedindo insalubridade, mas aqui está pago. Se ele está cobrando isso aqui, eu vigiei, a hora está aqui. Então, o problema não é o perigo, ele acontece quando eu não vigio e quando eu não elejo. Eu boto qualquer pessoa, não sei de onde vem, e aí, se o cidadão não tem capacidade financeira, Moscoso, o problema é você que elegeu mal. Eleja melhor os seus contratados, né? As suas prestações de serviço, você deve buscar empresas sérias, idôneas, que tenham capital social e patrimônio que possa suportar as obrigações que possam decorrer desse contrato. Porque o juiz vai primeiro lá e olha, se não encontrar nada, aí é que vem subsidiariamente atacar o seu patrimônio. Mas não, você pode ter o direito de uma ação de regresso contra aquele lá empregador e buscar bens que comportem esse seu prejuízo. Então, na verdade, ficou claro pela sua fala aí que cabe ao gestor, e aí é uma regra da administração que diz que quem delega não renuncia, né? Cabe ao gestor verificar se a empresa que ele está contratando para prestar o serviço dentro da empresa dele tem, além da capacidade técnica, que é óbvia num contexto como esse, mas a capacidade de suportar, manter aqueles funcionários, tá certo, de forma organizada para que eles recebam aquilo de direito e não venha a ter nenhum outro problema judicial. Foi mais ou menos isso que eu entendi, é isso? Exatamente. E a capacidade aí não é nem só de pensar. A regra diz vigiar mesmo, é o vigia. Você olha aquilo toda vez, entendeu? É o invigilando, você vigia aquele contrato. Todos os meses você tem que ver, o prestador de serviço está aqui, ele está sem o equipamento de segurança. Então você, como tomador, tem que dizer, não quero ele aqui não, manda o equipamento dele, porque se você não vigiar, ele tiver um acidente e for na sua empresa, você responde na forma cível. Então, vigiar o contrato é isso, não é nem verificar. Está muito além de verificar, é vigiar. É todo mês, me dê a folha, me dê o INSS, eu quero a certidão. E você olhando, porque você vê, primeiro momento que o cara descumprir, e agora eu vou dar uma dica aqui, Moscoso, que eu acho que é muito salutar. Eu, nas empresas que eu gerencio, quando eu contrato um tomador de serviço desse, ou um prestador, perdão, que o tomador é a empresa, eu sempre coloco no acordo que o primeiro pagamento, depende do valor, né, do contrato, ele já fica retido na empresa. Entendi. Com reserva, né? Já fica aqui. Aí eu só pago a partir do segundo. Tem contrato que eu seguro 2 ou 3. Por quê? Porque amanhã a gente vai resolvendo. Ao encerrar o contrato e o empregador resolver todas as rescisões, resolver os contratos, aí esses meses que o cara aqui depositado, nós o devolvemos e na forma corrigida, porque está lá na conta bancária, eu vou lá e devolvo a ele, porque essa é a segurança. Porque se ele chegar lá e não tiver a capacidade financeira de não pagar, eu tenho reserva aqui para fazer frente ao prejuízo, e isso a gente coloca em contrato. Por isso que o contrato, ele tem a capacidade de obrigar as pessoas, e ele cria, ele extingue ou ele modifica direito. Então, sempre na forma contratual, deixar tudo muito claro e bem escrito. Perfeito. Aí, ainda nesse passo, né, nesse viés, tem aquela figurinha do prestador de serviço instantâneo, aquela entidade que aparece lá, que a gente vê que aparece nas empresas, que às vezes a gente tem alguma dificuldade porque não são nem organizados, enfim, são pessoas que vão prestar serviço de alguma forma lá, e aparece a entidade do RPA. Né? Mas antes de você responder, vamos lá, vamos lembrar que a Unimentor também, além dos cursos, tá certo? Os serviços que a Unimentor presta, de auditoria, consultoria e mentoria, e dos cursos que a gente falou aqui, que estão disponíveis para os próximos dias e próximos meses, nós também temos pós-graduações junto com a Facotur. Nós temos pós-graduação em Psicologia Positiva, a primeira pós-graduação em Psicologia Positiva do Nordeste, a coordenação da Ana Olímpia, uma mentora com bastante tempo, bastante conhecimento, né? Uma estrada longa do ponto de vista de tratos de RH e psicologia, tá? Mentora há muitos anos, está à frente do curso. Nós temos também o MBA em Gestão de Startup e Novos Negócios. Esse aí está sob minha égide, né? Esse que nos fala, Pedro Moscoso. A gente
vai abordar nesse MBA tudo que a gente tem de situações práticas para quem está nas startups, para quem está iniciando uma startup, como é que começa, com a participação dos mentores como professores, pessoas com prática de mercado, tá certo? De trabalhar também os contextos da inovação, no MBA em controladoria e auditoria, né? Com o mentor, o Tibério Prachá, tá certo? Também tem um vasto conhecimento nessa área de auditoria e controladoria, né? Como a gente costuma dizer, a auditoria raiz, aquela que realmente bota o dedo na ferida. Se você quer prática, você quer aprender com prática, vem para as nossas pós-graduações. Mas voltando aqui, Osiel, então, e aí aparecem essas entidades, né? Surge uma entidade. E essa questão do RPA, como é que funciona isso? Está sendo usado ainda? As empresas têm evitado? Como é que está? E aí aparecer também os MEIs nesse contexto, me parece que mudou um pouco. Fala um pouquinho disso também, para a gente entender como funciona. É porque funciona assim, ó, no direito do trabalho, as verbas elas são destinadas a certas categorias. Por exemplo, quando eu falo de um diretor, eu não pago a diretor salário, eu pago pro labore. Quando eu tenho um autônomo, mas que seja um advogado, etc., eu não pago pro labore, eu pago honorários. Quando eu tenho na minha instituição um padre, um pastor, eu não pago honorários porque ele não presta serviço, o serviço dele é sacerdotal, nem salário, nem prolabore. Ele tem o quê? Prebenda, que se chama. Aí eu tenho aqui um funcionário, ele recebe salário. E já o prestador de serviço tinha o chamado RPA, que era o Recibo de Pagamento Autônomo. Certo. Isso foi muito usado e ainda algumas empresas hoje utilizam, mas isso tem dado e deu muitas dores de cabeça. Era um recibo que você faz, onde você discrimina as verbas, e ele tem lá uma segurança relativa, né, porque você paga autônomos por isso. Mas com a reforma, você pode ter hoje, inclusive, autônomo exclusivo. Mas quem é o autônomo? O autônomo não é aquele cidadão que chega lá, tem alguém aí com som alto. Passando aqui na rua, é uma festa aqui, né? Tá um show aqui na varanda, tá uma festa. Daqui a pouco a gente tá fazendo uma rave aqui. Mas vamos lá. Viu? E o que é que acontece? Esse autônomo, hoje, a legislação traz que você pode ter um autônomo, ele ser exclusivo. Basta que tenha umas características. O que é ser autônomo, de fato? É ter autonomia na vontade do cara. Ele não está em uma empresa prestando serviço sob nenhuma subordinação jurídica, tá certo? Ele, de fato, um moscoso que vai em uma empresa e presta o serviço intelectual. Você monta lá, você não tem horário, você chega hoje, você tem um projeto para terminar. Ninguém pode lhe divertir, lhe suspender. Você começa o seu trabalho por aqui, faz por ali, porque você tem autonomia, inclusive técnica e autonomia, principalmente jurídica. Você não tem subordinação. Aí você é autônomo de verdade. Mas aquele que o cara fica ali na empresa, trabalhando mês a mês, o cara, não, bota um RPA para ele, RPA, e ele está sempre assinando RPA. De fato, se ele demonstrar que havia pessoalidade, havia onerosidade que ele recebia, era contínua ali a relação de emprego e que ele tinha subordinação, esse RPA valor nenhum terá, porque ele terá uma relação de emprego e você terá que reconhecer o vínculo lá para trás, etc. O que é que nós aconselhamos hoje? Se de fato você tem autônomo, você tem o Instituto da Nota Fiscal Eletrônica, ele pode ir na prefeitura, se cadastra no SIM, e esse SIM é com C, Cadastro de Inscrição Municipal, e ele deve ser recolhedor ou contribuinte de ISS. Então, é alguém que é cadastrado na prefeitura, não é cadastro de inscrição municipal, ele tem o talãozinho de nota dele, ou emite notas eletrônicas, e ele não tem a obrigação de trabalhar só para você, é para outro, etc. Então, essa autonomia da vontade, você pode um dia chamar e dizer, não, eu não quero hoje não, essa semana eu estou em outro trabalho, eu estou fazendo aquilo. Isso é que é ser autônomo. O RPA, ele tem um valor relativo, muitas pessoas usam, não há nenhuma, mas ele não, segurança não traz, não é um documento, um contrato, não, frágil é quase nada, é uma água de coentro, entendeu? Água de coentro. Aí é muito fraco. Água de chuchu, né? Como é diz, né? Esse negócio. Sopa de pedra, que não alimenta ninguém, entendeu? Isso. Então veja lá. Sim, pois não, por favor. Não, digo, aí é nisso que aí vem o que o Código Civil traz, lá no artigo 104, ele traz as validades
que tem o contrato. Então, como é? Aí entra uma das questões, Moscoso, é um chamado à boa-fé objetiva. É tudo isso que o Certo. direito espera de quem contrata e de quem é contratado. Se de fato o cara é um prestador de serviço, não há obstáculo em você trabalhar ele com RPA, mas você tem que estar dentro de uma boa-fé das relações, que de fato o que se apresenta ali no contrato é o que acontece na vida real. Por isso que no direito civil, que é outra relação contratual, não é a relação trabalhista, tem a primazia da realidade, a gente procura fazer tudo muito escrito, muito dentro de um padrão, muito dentro de um formato já de contrato. Ora, um advogado, quando vai advogar para alguém, a primeira questão que eles procuram do seu cliente é fazer um contrato de honorários. Para depois o cara dizer que ele não o representava, ele tem que ter uma procuração, que também é um contrato de representação. Aí essa Sim, procuração transfere ao advogado poderes para que ele faça isso, todos os sim, atos processuais. Então, isso é um contrato, contrato de representação, contrato de honorários. Por isso que tudo na nossa vida se monta em contrato. No direito do trabalho, como a natureza lá é alimentar ou alimentícia, ele já traz uma formalidade menos dura. É uma coisa mais simples, é uma coisa mais inelástica. Você chega ali e o contrato se forma assim, você assinou um papel, está resolvido. O que vale é a sim, primazia da realidade que acontece. Já no direito civil, não. Se você é um advogado de alguém e entra com recurso na defesa e você não tem lá a procuração de representação, não serve de nada, a sua representação é inválida. Se você não fechou um certo. contrato de honorário, você não pode cobrar no êxito da ação o percentual que você disse, porque você não tem contrato. Então, o Entendi. contrato, nessa esfera civil, ele deve ser, de fato, escrito, formal. É como contrato de aluguel. Você tem que dizer valor da prestação. Há quantos anos se obriga aquele aluguel? Se 1 ano, se 2 anos, se 3 anos? Porque você tem que cumprir o contrato. Imagina, você aluga uma loja, faz um ponto, e você aluga ela Certo. lá por 5 anos. Aí o cara fechou o contrato com você, o dono do imóvel, ok, 5 anos fecharam o contrato. Quando está há 1 ano e meio, ele vê que você botou um restaurante e o negócio pegou, o ponto é bom, ele pode ter interesse em possuir aquele ponto. Aí ele diz, não quero mais você aqui não. Aí não funciona Entendi. assim. Se ele assim o fizer, ele tem que indenizar a parte que falta do contrato. Entendeu? Entendi. Você só cumpriu aqui 1 ano e meio do contrato. Nesses 3 anos e meio, você tem que me pagar. Da mesma forma, se você sair antes, você paga ao locatário e o locador que se obrigam nessas prestações. E, com a Entendi. exceção, os acordos que podem ser feitos, né? Diminuir-se, etc. Mas essas previsões estão no contrato. Se no contrato você disser que a multa é só de 6 meses, só de 2 meses, só disso, é o que vai estar regido no contrato. Perfeito. Entendeu? Aí, aproveitando esse ponto ainda para a gente fechar essa questão do contrato e a relação de trabalho, empresas, né, em algum momento, no cenário nacional, a gente passou por um processo que a gente costuma chamar de pejotização, né? Eu digo isso porque eu vivi isso de perto e quando eu abri a empresa, já tem aí 12, 13 anos de mercado, houve um processo que a gente chama de spin-off, né? A empresa em que eu trabalhava, ela saiu desmembrando algumas áreas e repassando esses serviços para os funcionários, que viraram PJ, abriram suas PJs e assumiram área de desenvolvimento, área de pesquisa, área comercial, foi o nosso caso, área financeira, ela desmontou com esse modelo de spin-off e aí a gente foi assumir e viramos PJ, continuamos fazendo o mesmo serviço dentro da empresa, cuidando dos mesmos clientes, cuidando da mesma estrutura, utilizando as dependências da empresa, mas passamos a ser uma pessoa jurídica. E aí alguns entendem que isso, me livrei do problema, fiz um acordo, o cara saiu, ele está ganhando um pouco mais porque eu não estou gastando com ele, fez um bem bolado, mas na prática, esse lance da pejotização, como é que ele funciona, Osiel? O que acontece? O que acontece quando você transformou em PJ? Resolveu os problemas? Vamos lá. Veja aí, o legislador reformista, ele pensando nisso, como hoje eu posso ter uma autônoma exclusiva, acontecia muito, Moscoso, lá no passado. As pessoas maquiavam, ou seja, elas ludibriavam, elas traziam a má fé ao contrato, transformando alguém que é Sim, empregado em uma empresa e que de fato não era, porque isso, se você buscasse o judici reparada, porque entenda, não há proibição,
Mas o que no direito do trabalho tem que ser observado é a primazia aquele cidadão se revestiu dessa autonomia de ser empresário. Porque, entenda, como é que se percebe isso muito fácil? Eu era um funcionário. Sim. Oi? Oziel, conexão? Estamos aí com um problema na conexão, ele está voltando. Voltou? Voltou só no momento que você disse que era um funcionário. Vamos. Voltou. Você Cortou um pouquinho, sem som. Ficou e aí, sem Moscoso, som. quando voltar aí, tu me avisa. Tá me ouvindo Agora bem? estou. O meu tá bem, Moscoso. Você tá ouvindo bem? E agora, Moscoso? Estamos de volta? Muito no judiciário. E como o juiz percebe essa fraude, por assim dizer, o contrato? Sim. Ora, quando você é empregado, você ganha, um exemplo, R$ 2.000 ou R$ 3.000 todo mês. Aí você passa a ser uma empresa, um PJ, e aí ele vai perceber que todos os meses ali para frente você recebe 3.500 ou 4. Isso. Aquilo é constante, ou seja, e as prestações de serviços nem sempre são de igual valor, de igual tamanho, de igual monta, de igual esforço intelectual ou físico. Então, não há nunca variação. Logo, estamos diante de alguém que recebe um salário mensal transformado em empresa, e que isso, na verdade, é um salário mensal. Eu saí, continuo ganhando os mesmos 3 mil, ou mesmo. Então, essa parcela é fixa, eu não sou empresa. O legislador reformista, ele disse assim, ó, que o empregado que está em uma empresa, se o empregador quiser transformá-lo em PJ, pode, mas teria que demiti-lo e ter aqui um hiato, ter aqui uma carência de 18 meses, para que ele voltasse a ser o PJ. Aí eu não posso demitir, amanhã você é PJ. Você recebe, se você colocar na justiça, todo aquele período tem débito de INSS, de FGTS, de décimo, de férias, porque o princípio do direito de trabalho é a continuidade da relação de trabalho. Ele só tirou você do nome, contou no mesmo posto de imediato o CPJ. Perfeito. Então, aí é uma fraude. Agora, nada impede que você, com a capacidade que tem, se estabeleça como PJ e possa, sim, trabalhar para a empresa anterior e para tantas outras, desde que tu não fique lá cumprindo horário, cadê você, foi almoçar de que horas, venha para cá, isso aqui. Aí você não é empresa, você é um empregado que PJizaram e macularam a relação contratual. Perfeito. Ferindo o princípio da boa-fé dos contratos. Perfeito. Entendeu? Agora pode perfeitamente, Moscoso, sim, um empregado ser PJizado se a carência for cumprida e, salvo engano, salvo melhor juízo, a legislação trouxe que a partir de 2021 não terá mais esse ato, essa carência, mas permanecerá esses atributos, né, do contrato, que é a boa-fé objetiva, a primeira realidade. O fato realmente é que você é uma pessoa que não cumpre horário, que não tem subordinação, que você tem autonomia da sua vontade. Entendi. Agora, pegar setores inteiros e transformá-los em empresas e estar pagando R$ 1.000, 1.200, 1.500 salários assim, bem aquém, e dizer que esse cara é um PJ, aí você quer colocar o pessoal para rir e o juiz do trabalho dizer, vem para cá, papai. Entendi. Vem para cá apanhar. Né? Uma conversa de pé de ouvido, né? Isso não se sustenta, porque lá não é o que está no papel, não é o que assinou, é diferente do Código Civil. Ali é a primazia da realidade. Se apresenta a relação de emprego, subordinação, na eventualidade, onerosidade, amigo e pessoalidade, esqueça esses contratos de PJ que o pau vai rolar. Perfeito. Bem, pessoal, primeiro, aqueles que estão entrando, à medida que a live vai avançando, né, a gente está tão antenado na conversa aqui, o tempo vai passando. Boa noite a todos e a todas que estão presentes, os mentores e aqueles que estão assistindo na live, diversas pessoas que entraram aqui. E a gente está discutindo aqui justamente essa questão da importância dos contratos para os clientes. E quando a gente fala em clientes, a gente fala em funcionários, a gente fala em pessoas, a gente fala em empresas, tá? E aí, aproveitando que a gente estava tocando nesse assunto que é jurídico, temos ainda mais 2 pós-graduações aí que estarão no ar brevemente, tá certo? Que a gente está lançando, que é a pós-graduação em Direito Digital, coisa nova, tá certo? Com o que tem de mais
moderno na lei, que está mais apurado em relação à questão de sigilidades, enfim, das transações digitais. Primeira, né, com o nosso querido Adriano Neri também, tá certo? Teremos também a pós-graduação em Direito Penal Econômico. Direito Penal Econômico, uma graduação nova, também sob a égide do nosso querido Adriano Neri, que não pôde estar presente hoje aqui. Eu estou fazendo, às vezes, de entrevistar, tirar essa informação tão importante do nosso querido Osiel, aí, informação para conversa para mais de 10 horas, né? Pena que nós temos só os 60 minutos da live. Mas voltando para o nosso contexto, né? Sim, aproveitando, vai lá no site da Unimentor, você tem todas as informações dos cursos, das pós-graduações e dos serviços que a gente faz e que a gente presta, né? Então vamos lá. Nesse contexto agora, a gente falou lá no começo sobre a questão da cláusula leonina. E aí a gente começa, eu vou entrar nesse viés agora, Zé, o contrato que é regido entre o cliente que está comprando um produto ou um serviço, está adquirindo um bem, tá certo? Tangível ou intangível, enfim. E aí você vem na prática, você vem aqueles contratos com 250 mil palavras, com as letras bem pequenininhas, uma coisa que incomoda, né? Alguns chegam a questionar e a reclamar, e você conhece bem dessa área, né? Eu comprei aqui, na hora que foram me vender um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, vieram aqui com um contrato que tinha a ver, que era um seguro, que era não sei o quê, hoje quando eu vou usar não está muito explicado. Então, e às vezes você começa a se sentir, de certa forma, enquanto consumidor, enquanto cliente, ultrajado, porque algumas cláusulas ali que são impossíveis, tá certo? De serem cumpridas, e muitas vezes falta transparência. Como é esse julgamento, né? Desses contratos que a gente chama contratos com cláusulas leoninas, né? Que causam desconforto nos clientes se você não consegue chegar ao objetivo comum, que é o cumprimento deles. Por favor. Moscoso, o legislador é como você vê a lei. A dogmática jurídica é perfeita, né? O legislador pensou nisso também, tá? Como não deveria ser diferente. E foram criados institutos no direito que eles servem justamente para corrigir essas arbitrariedades ou essas, entre parênteses, nós chamamos de injustiça. Por quê? O contrato, ele tem um princípio que é da pacta sunt servanda, ou seja, isso quer dizer, o contrato deve ser cumprido. Então, muitas pessoas, arraigado ou arrimado nesse princípio, faziam os demais cumprirem os contratos, mesmo que ele fosse o outro a ruína. Havia o desequilíbrio do contrato e não tinha o que se fazer, era para o mesmo e tinha que ser cumprido os contratos. Mas depois, aí, agora no nosso, na evolução civil, na evolução... Tá me ouvindo aí, Moscoso? Tá, o som tá chegando, a imagem está travando, mas o som tá chegando. Tá me ouvindo bem aí, Moscoso? O som tá tranquilo, chegando bem. Pronto, chegou bem? Veja só, aí o que é que acontece? Essa obrigação, ela foi mitigada por dois princípios. O primeiro princípio, que a gente chama, é o princípio que a gente chama da rebus sic stantibus. O que é isso? A coisa, ela se apresenta como está. Então, quando o contrato ele passa a ser leonino, oneroso, e geralmente são os contratos de tratos sucessivos, ou seja, aquele que tem prestações mensais, que são alongados. Sim. O contrato que eu faço agora em uma prestação, eu não posso arguir isso. Mas imagine, você compra um carro, ou você está com um plano de saúde ativo, e você está pagando um valor tal. Aí chega um determinado período, por uma regrazinha que você não viu, o plano de saúde mete 40% lá para cima. Entendi. Aí, quando você invoca a rebus sic stantibus, você está chamando o judiciário para entrar e equilibrar o contrato. Porque o contrato ele não pode deixar alguém numa forma tão desfavorável. Ele tem que ambas as partes estarem em igualdade de condições. Perfeito. E esse contrato que você fala, que ele já vem escrito, todo prontinho, nós o chamamos de contrato de adesão. Esse contrato de adesão, ele está também previsto na regra, que é a autonomia da vontade. Ele está lá no artigo 423 e 424 do Código Civil. O que é que vem? Deve existir a autonomia das vontades. Quando alguém faz um contrato, Moscoso, que você não demonstra sua vontade, imagine,
operadora aqui, a distribuidora de energia. Você não consegue lá dizer, eu quero pagar um quilowatt a tanto, eu quero que seja... Não, você assina o contrato da forma que ele está, ou senão você não tem a entrega daquele serviço. Se Sim. você procura uma faculdade, um plano de saúde, o contrato já está lá escrito, uma conta bancária no banco, naquelas minudências, e você ou aceita, ou Sim. você não tem o serviço, e você precisa. Aí a regra diz que se a cláusula ela for dúbia, ou ela for extremamente onerosa, deixar a outra parte em desvantagem, o juiz vai sempre deferir ou definir em prol de quem aderiu, porque ele não manifestou a vontade. A vontade dele foi suprimida. Logo, se você entende, você vai no plano de saúde aí e ele bota lá no contrato isso, aquilo, outro. Aí o médico prescreve uma medicação, o plano de saúde, não, isso aqui não está no contrato, ou isso aqui, aí você busca de forma liminar o judiciário e o juiz vem e equilibra aí, se suprime essa vontade, né, de quem fez o contrato de adesão em prol do aderente, porque ali ele não manifestou a vontade dele, ele não poderia dizer nada, ele só poderia se subrogar, se submeter às exigências já formuladas. Gera um mecanismo, né, de qualquer maneira, né? De qualquer maneira. Aí esse instituto, o legislador trouxe no artigo 423 e 424 essa questão de a cláusula sendo dúbia, havendo prejuízo manifesto à parte aderente, o juiz vai sempre definir em prol de quem aderiu. Aí você tem essa segurança. E a outra, Moscoso, é quando você entra em um contrato que você não esperava a mudança pela questão da imprevisibilidade. Sim. Esse contrato pode tornar-se por demais oneroso. Tu compra, por exemplo, um veículo. Certo. Ou você exporta algum produto. Chegou uma guerra. Imagina agora na pandemia. Você importa produto, ou você tem um aluguel muito caro, e a pandemia você não fatura isso, aquilo, outro, e o caba senta a marreta e você diz, ora, se o caba não quiser negociar, se aquele carro que, imagina, na pandemia, o dólar, você fez ali uma previsão de uma taxa não fixada, pós-fixada, né? Não, você pode fazer uma taxa pré-fixada, que você já sabe para onde vai, e numa pós-fixada, que o cara vai por índice de correção. Se esse índice disparar, imagina se fosse o dólar. Certo. Aí tem uma guerra nos Estados Unidos, uma coisa desse tipo, uma guerra com a China, o dólar dispara para 10 conto. Você vai ficar numa situação, amigo, improvável, você vai à ruína, você vai quebrar. Aí, nessa situação, você invoca essa cláusula do rebus sic stantibus e o juiz vem, impõe a regra, a lei, porque o contrato ele não é mais lei entre as partes, não. Ele não pode ferir princípios da função social, Entendi. da boa-fé objetiva e nem de leis específicas, entendeu? Perfeito. Então o juiz vem e equilibra o contrato. Perfeito. E aí, lembrando do exemplo, né? Eu ainda era menino, claro, mas na época que houve Então faz tempo, né, Moscoso? Faz tempo, né, Moscoso? A âncora cambial, quando o Fernando Henrique começou com a política de âncora cambial ali, você se lembra que o dólar fez uma paridade de 1 para 1, e aí você era muito mais vantagem de comprar carro. Mas você deve ter visto na internet, você é uma pessoa que pesquisa muito. É uma vantagem de comprar carro no dólar, né? O que subia menos. E aí esse que vos fala foi e comprou um carro no dólar, e foi muito bem, muito bem, muito bem, em 36 prestações, na metade pipocou. Aí todo mês a prestação subia, era recalculada. Então a prestação de 500 passou para 600, para 800, para 900. E aí todo mundo começou a entregar os veículos. E eu me lembro que na época a financeira lá, que era uma dessas financeiras de mercado, ela fez um acordo. Ó, você vem aqui, eu vou congelar a prestação no valor de um acordo, e todo mês você vem aqui, agora você paga no escritório da financeira, que era impossível manter. Foi justamente o que você colocou aí. Mas ainda tem, são 25, 30 perguntas que a gente ainda tem, eu vou escolher duas. A primeira é, e esses contratos de cunho digital? Entrei, deu de acordo lá na internet e funciona, isso realmente a gente pode ficar tranquilo com essa questão da contratação através da internet, já que a gente vende tanto pela web, né? Olha, eu sempre digo assim, quem adere tem lá uma certa tranquilidade porque ele não manifestou a vontade, tá certo? Sim. Ao perceber que há algo que esteja fora desse contexto que a gente diz da boa-fé, do desequilíbrio, ele pode trazer para si essa questão já prevista na regra e convidar o judiciário para que equilibre o contrato, e o juiz vai sempre decidir em prol
de quem aderiu, porque lá na internet não tem a opção de você digitar observações, Entendi. mudar, porque o que é o contrato, Moscoso? Tem que ter vontade. Por exemplo, no É, casamento, você decide o regime de comunhão de bens, você decide a data, você que decide as coisas, você decide perfeito. o regime, né? Agora, onde você não decide nada, você vai lá e só tem uma marquinha, aceito. 50 Entendi. páginas que ninguém lê, você diz aceito, e depois, se advir cláusulas que realmente sejam leoninas, cláusulas que deixem você. Você não observou que lá tem um indexador em dólar, isso, aquilo, outro? Aí você pode buscar, sim, o amparo do Entendi. judiciário para equilibrar, porque você não manifestou a vontade. Não havia Isso é o importante, é na prestação de serviço. Se você é autônomo, é de fato a autonomia, e no contrato é se de fato houve a vontade, a sua Perfeito. vontade, o entendimento da contratação. Entendeu? Perfeito. Qualquer Perfeito. outra coisa, o direito ele não pode trabalhar com subterfúgios, com inseguranças, com manobras, coisa que quem faz é bandido, não direito, não homens sérios. O Perfeito. direito, ele entende que os homens estão em mesmo pé de igualdade, eles operam sob um princípio da boa-fé, né, nas relações jurídicas, Sim. e que você não pode, num contrato, ter pegadinhas. Agora, claro, existem cláusulas técnicas que estão em contrato para dar segurança, para dar aquilo, e quem aderiu não é um contrato de adesão, a manifestação, e importa que quem se subroga o contrato cumpra as cláusulas, sob pena dele provar que a Perfeito. cláusula é leonina, que a cláusula é ilegal, aí cabe a quem invoca isso a prova, tá Perfeito. certo? Então, Mas os contratos de adesão, tranquilo. tem validade, né? Então, vamos lá. Então, a Sim. última pergunta para a gente procurar fechar o nosso tema, uma pergunta mais rápida. Lembrei do nosso querido Rodrigo Brainer aí, né? Gestor público de primeira ordem que entrou. E aí, veja, eu sou um prestador de serviço. Estou prestando serviço. O cara, e aí acontece muito no setor público, o cara começa a atrasar para me pagar. Eu posso dar razão ao rompimento do contrato. Queria que você fechasse isso aí, porque temos ainda 2 minutos e pouco, dá para a gente trocar uma ideia sobre isso e fechar a nossa live. Os contratos, eles são resolvidos pela dação, né? Sim. Pela tradição ou pela consignação. Então, por exemplo, quando não houve a tradição, o contrato não foi cumprido, ou não foi trocada o objeto da ação, e há um descumprimento de forma legal da outra parte, você pode denunciar o contrato, tá certo? Juridicamente, pedindo a resilição dele ou resolver o contrato e trazer para você as multas, porque o outro não, porque isso é um princípio que chama assim, Moscoso, Sim. excepto non adimplentes contratos. É um negócio bonito, né? Ou seja, é É um nome exceção de bonito danado. contratos não cumpridos. Isso. É exceção de contratos não cumpridos. Ou seja, se o outro não cumpriu a obrigação dele, logo você não tem a obrigação de cumprir a sua. Por exemplo, você compra um carro. Aí você só pode pagar se você receber o PEN. Se você não Perfeito. recebe, ele não pode. E você pode encerrar o contrato porque você presta o serviço e o cara não lhe paga. Então, Entendi. a exceção de contratos não cumpridos, você pode invocar que é o excepto non adimplentes contratos, você pode invocar essa cláusula e dizer: eu vou romper o contrato, não pago multa, porque ele que não cumpriu a obrigação dele, logo eu não tenho que cumprir a minha. A obrigação Entendi. correspondente precisa que haja primeiro a obrigação cumprida do contratante. Perfeito. Então você pode romper tranquilamente. Assim, assunto a gente teria para, né, como o Chicão disse, até de latim, homem manja. O homem realmente é poliglota, né? Mas a gente teria assunto para a noite toda. Mas como a gente está encerrando, eu gostaria de agradecer a tua presença mais uma vez, Osiel, para a gente Eu trocar essas espero ter sido informações. satisfatório. Em nome da Unimentor, em nome dos mentores que aqui estão presentes, de todos e todas que aqui estão na nossa live, agradecer, lembrar que dá uma olhadinha você no site da Unimentor, www.unimentor.com.br. Veja os serviços que a gente pode prover, tá certo? E eu queria realmente agradecer a presença de todos aqui estão. Deu uma travadinha em Osiel aí, tá certo? Mas assim, agradecer de coração essas discussões que a gente está fazendo. Faltam 20 e poucos segundos. Osiel, a palavra é sua para a gente poder encerrar e seguir para a próxima live. Rapidinho. Né? Só querer deixar uma frase, que conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que sabe. Então, pegue o seu saber e aplique de forma prática, e isso a Unimentor faz, que é gestão raiz. Ela não só tem o conhecimento, mas ela aplica o que conhece.